Bem, irmãos, vamos continuar o Sermão do Monte, partindo em direção ao 7º capítulo. Dessa vez nós vamos tentar ir até o versículo 13 do capítulo 6, que vai tratar da oração. Bom, já saiu uma série de vídeos aqui sobre o Sermão do Monte e a gente está continuando em direção ao final, né? Esse capítulo 6, eu disse no primeiro vídeo que ele trata da fé dos fariseus, que era vazia, né? Era uma fé inexistente que não focava em Deus, focava neles mesmo. Meti o pé na câmera aqui. E isso é refletido na maneira como eles faziam as coisas. Então Jesus começou falando sobre as boas obras, falou ali que eles faziam boas obras para que eles fossem vistos e reverenciados e tudo mais, né? E agora ele vai falar sobre a oração. E ele vai terminar falando sobre o jejum e depois sobre a nossa fé em Deus, a crença de que Deus cuida de nós, né? E o nosso amor ao dinheiro e tudo mais, né? Isso tudo se referindo aos erros doutrinários e teológicos da sua época, mas que acaba sendo muito parecidos com o que a gente tem hoje também. Então a gente não pode esquecer que Jesus estava condenando os fariseus também no Sermão do Monte, ao mesmo tempo ensinando uma multidão a adorar a Deus do jeito certo. Então hoje a gente vai aprender sobre a oração. É muito bom falar sobre a oração. É um texto que muita gente vai falar que já está batido, que é muito falado, mas eu acho que não. Eu acho que é muito contrário, né? Senão a gente veria esse ensino nas orações. Então eu quero que você preste atenção e julgue a sua oração. Se a sua oração tiver o que Jesus ensinou aqui, sim, você aprendeu tudo. Se não tiver, talvez você não saiba nada sobre a oração. A gente precisa voltar aqui e repensar de novo. Constantemente precisamos fazer isso. Dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Acho que é isso que o Sermão do Monte vai representar para muita gente que já ouviu milhares de vezes o mesmo sermão. E vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Bom, antes de começar, se você nunca viu esses vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário. E você pode ver desde o início do Sermão do Monte, lá no capítulo 5. Né? E a minha Bíblia está toda marcada que eu usei aqui para falar com vocês sobre ele. Você vai precisar de uma Bíblia para ler comigo. Eu faço questão que você leia comigo. Eu vou usar sempre a versão Almeida Corrigida Fiel. Em todas as exposições eu faço o possível para usar ela. Talvez em breve a gente use um pouco da Nova Almeida Atualizada, mas por enquanto não, né? A gente vai começar no versículo 6, versículo 5, e vai terminar no versículo 13. Vamos tentar passar isso tudo aqui. Bom, a primeira parte do texto a gente já viu no primeiro vídeo dessa série, né? Que é a respeito da forma como os fariseus faziam. E Jesus repete a receita, né? Ele vai dizer, e quando orares, não sejas como os hipócritas. Os hipócritas aqui são os fariseus, os mestres da lei, mas automaticamente engloba todo mundo que estava presente ali e que repetia o erro dos fariseus a respeito das boas obras e da oração. E, de forma mais ampla ainda, engloba também aqueles que hoje fazem da mesma maneira, tá bom? Então, e quando orares, não fazeis, né, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O versículo 5 é bem importante porque ele dá um problema e cita o resultado do problema. Qual era o problema? Os fariseus eles gostavam de ser idolatrados, gostavam de ser reverenciados, né? Para isso eles oravam em pé nas sinagogas. Provavelmente não é só o ato de orar em pé, provavelmente era o ato de tentar ser o destaque da sinagoga, né? Provavelmente isso nas nossas igrejas é aquela oração mais alta, né? Mais santificada ou mais intelectual, ou aquela oração mais chorosa, mais emocional, né, da pessoa que você ouve e pensa, nossa, essa pessoa é tão espiritual. Então isso é uma maneira de chamar a atenção. Jesus está chamando essas pessoas de hipócritas, né? Não sejais como essas pessoas, né? Eles fazem isso para que eles sejam vistos. Então o que a pessoa que está orando quer mostrar não é a oração em si, mas como ela ora bem, né? Como ela sabe orar.
e interceder a Deus. Jesus está dizendo, não façam desta maneira, né? E eles oravam em pé nas sinagogas e as esquinas nas ruas para serem vistos pelos homens, né? Em verdade vos digo, esse é o resultado, que já receberam o seu galardão. Qual é o galardão aqui? Todos nós aguardamos e ansiamos a salvação, né? E a vinda de Jesus. Esse é o resultado final do cristão. Os fariseus aqui herdariam só isso mesmo. Sabe, eles não queriam ser reverenciados e idolatrados. Deus não iria salvá-los. O que eles iriam conseguir é só isso que eles queriam nessa época aqui, né, e querem hoje também. Ou seja, não há salvação para esse tipo de ato idólatra. O idólatra, ele é condenável pelas Escrituras. Isso é um tipo de idolatria, auto-idolatria, ou egolatria. Quando você é religioso para que para que as pessoas adorem a você e não a Deus. O máximo que uma pessoa que ora desta maneira, o máximo que essa pessoa vai conseguir é esta adoração. E ela morre por aí mesmo, ela não alcança a salvação em Jesus. No fundo, isso reflete alguém que nunca foi salvo. Esta é a verdade. Por mais que a oração seja bonita, por mais que a oração seja bíblica, bela, quando nós fazemos isso para alcançarmos a admiração do público, estamos agindo como os hipócritas que não serão salvos porque são idólatras a respeito disso, né? Então esse é o primeiro problema. E aí Jesus vai ensinar como resolver esse problema. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha o contraste. Agora alguém que está orando a Deus e que sabe que Deus ouve. Ele tem fé para acreditar que Deus vai ouvir a oração dele que não tem nenhum som. Né? Esta é a questão de Jesus. Você tem fé de verdade? Você ora realmente a Deus ou ora a você mesmo? Ou você ora para pessoas te adorarem? O grande desafio é orar a Deus e ter certeza de que Ele ouve a sua oração. E todo aquele que tem fé em Jesus, todo aquele que crê em Jesus tem essa certeza e ora a Deus em particular nesse caso. Isso significa que você não vai orar mais na igreja? Não, acredito que não. As nossas orações públicas hoje são importantes. Agora, o foco é importante também. A sua oração reflete a glória de Deus ou busca a glória de Deus ou a sua? Esta é a questão importante aqui no versículo 6. Mas tu, quando orares, não seja como os hipócritas. Esta é a questão. A maneira que Jesus está ensinando não é uma regra fixa, ore só num quarto. Não é essa a questão. A questão é ser humilde como nós devemos ser. Ser humildes como pecadores que nós somos. Que não há ninguém superior a ninguém. Vocês acham que o pregador fulano de tal é melhor do que vocês? Não é melhor do que vocês. Houve uma vez uma briga aqui no canal a respeito do Vailate. Eu disse, eu não gosto do jeito que o Vailate escreve. E eu não gosto mesmo e continuo não gostando. E uma pessoa do canal se levantou contra mim porque o Vailate é uma pessoa muito estudada, né? E eu torno a repetir, o Vailate não é nada mais do que um ser humano. Ele não é maior do que ninguém, menor do que ninguém. Eu não vou idolatrar nem Vailate, nem a Nicodemos, ninguém, porque todas essas pessoas são falhas tanto quanto eu. Esta é a questão. Nós devemos saber onde é o nosso lugar e orar daí para cima, daí para frente ou daí para cima, né? Isso envolve humildade, o que é contrário à egolatria dos fariseus, de muitos religiosos de hoje. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja onde eu ia fazer um casamento. É uma igreja Assembleia de Deus aqui do bairro que eu moro, eu sei onde ela é ainda. E eu fui lá ver o culto, minha mãe pediu para mim ir lá, que era conhecida da minha mãe e tal. Eu nem fotografei o casamento. E durante esse culto, um rapaz estava ajoelhado falando em línguas, orando e clamando em línguas. E de tempos em tempos ele levantava o rosto e olhava em volta, tipo procurando alguém. Quem esse rapaz estava procurando? A sua oração era dele para Deus ou ele estava procurando o público
que estaria olhando para ele. Isso é muito importante, tem que ser evitado. Seja igreja pentecostal ou igreja que não é pentecostal, tradicional. Nós devemos não ser desse jeito. Isto é um exemplo de hipocrisia. Claro que eu já fiz isso também. Eu já pequei desse sentido também, fui castigado instantaneamente. Eu já cheguei para pregar e me embaracei tanto na pregação que eu achei que seria perfeita que não consegui fazer nada. Eu não consegui. Né? O meu ídolo foi jogado por terra na hora. Deus me castiga às vezes na hora. Né? Ele faz isso. E glórias a Deus por isso. Né? Ele tem que me castigar mesmo, porque senão eu não aprendo. Sou um cara difícil. Né? Então esta é a questão. Para quem estamos fazendo o que estamos fazendo? Isso é importante. Tá? A respeito da oração é fundamental. Crermos que orando estamos falando com Deus, não com nós mesmos. E não para que as pessoas nos adorem, tá? No versículo 7, Jesus vai te lembrar de outro problema que era comum na sua época. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E não vos assemelheis, pois, a eles. Bom, Israel passou por toda a idolatria que podia ter passado. Viu todo tipo de culto que poderia ter visto, e isso incluía essas adorações de repetições, né? Essas rezas, que é muito comum em culturas gnósticas, né? A reza, a meditação, não a meditação de pensamento, mas a meditação para tentar alcançar o sobrenatural. E é muito comum nessas religiões pagãs ter repetições, né? Até um livro, eu sempre falo dele porque é um livro que eu não consegui comprar, que se chama As Chaves de Salomão. E são repetições para você falar durante a sua meditação. E essas repetições tornam possível aquilo que você repete. Veja que é isso que Jesus estava falando, né? Não fazeis desta maneira, não sejais como os gentios, que acham que por repetir a mesma palavra vão alcançar o que estão repetindo. Jesus não está falando sobre você pedir a mesma coisa mais de uma vez, tá? Apesar de que é meio controverso, né? Se você não recebeu o que você já pediu uma vez, não vai fazer sentido eu pedir de novo, porque Deus não quis te dar e pronto. A lógica é essa, mas tem gente que tem dificuldade com isso, né? E ele vai nos ensinar porque nós não devemos fazer isso. Porque você não deve pedir a mesma coisa toda hora. Ou porque você não tem que ser tão materialista a ponto de ficar pedindo coisas na terra e ir para a igreja por causa disso, como igrejas de cunho neopentecostais ou de teologia da prosperidade. Por que você não deve fazer essas questões? Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Ou seja, nós não precisamos ficar pedindo o tempo todo algo que Deus sabe que a gente precisa ou que a gente não precisa. Né? E se não recebemos, não precisamos. E tudo que Deus nos dá, Ele nos dá porque nós precisamos. Então olha que coisa curiosa. Estamos pensando em comida. Você está pensando em comida, eu sei. Está pensando em comida, leite, café, arroz, né? Mas olha a minha volta. Eu tenho 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, uma câmera, um microfone, um computador. Eu precisava disso exatamente? Talvez não, né? Talvez não. Mas para fazer o que Deus quer que eu faça, Ele me deu. Ou seja, Ele sabe o que nós precisamos para fazer a sua vontade também. E Ele nos dá o que nós precisamos para fazer a sua vontade. Isso é muito importante porque Deus não vai te dar algo para você esbanjar. Ele quer que você viva para a sua glória e não para a sua glória pessoal, para a glória de Deus, né? E para isso Ele te capacita a fazer tudo isso. Então, de certa forma, tudo que nós temos, nós precisamos, né? O problema é o uso dessas coisas. Nós usamos do jeito que precisamos ou nem pensamos nessa questão que é tão importante. Primeiro, nós não precisamos ficar pedindo a mesma coisa porque Deus sabe o que nós precisamos. Segundo, Ele sempre nos dá o que precisamos e precisamos usar o que Ele nos dá para o que Ele quer que usamos, né? Para que usemos. O nosso próprio dinheiro é um exemplo disso. As compras de livros,
as compras do material que você vai usar, tudo isso serve para a glória de Deus. Não para que você seja glorificado como esses hipócritas aqui do nosso texto. Amém? Os fariseus tinham um conhecimento incrível, mas eles não usavam para a glória de Deus. Esse era o problema. Se o conhecimento deles fosse usado do jeito certo, eles seriam como Paulo. Paulo foi o exemplo de fariseu. Foi convertido por Jesus. Eu falo pelo Espírito, mas nesse caso, por Jesus mesmo. E tudo que ele sabia, ele usou para a glória de Deus, para alcançar os gentios. Um fariseu, né? Então isso é extremamente importante. Versículo 6, versículo 8 é muito importante a gente ter em mente. Versículo 9 diz o seguinte: portanto, vós orareis assim. E daqui para frente ele vai nos ensinar a orar. E é aí que você avalia a sua oração. Não é que você tem que fazer a oração exatamente como Jesus fez. Isso não vai mudar nada. O seu desejo tem que ser essa oração. Entende? Não é a repetição, porque senão se torna uma reza. Né? Aí o Pai Nosso cai na mesma ideia pagã que Jesus condena dos gentios. Né? Repete a mesma coisa que vai dar certo. Ah, não sabe orar? Ora o Pai Nosso. Não é essa a ideia. Ah, ninguém sabe orar. Todo mundo sabe orar o Pai Nosso. Ou ora o Salmo 23. Não é essa a questão. A ideia de Jesus aqui é moldar a nossa vontade, sabe? Para que quando você for orar, você ora do jeito que Deus quer que você ore e não do jeito que você quer orar. Deus não nos dá liberdade para adorá-lo do jeito que nós queremos. Isso é certo. A Bíblia nos ensina isso. Por isso que ela nos ensina como fazer boas obras, orar, jejuar, como nós devemos pregar, o que nós devemos crer. É porque nós não temos liberdade para criar esse tipo de adoração. Nós precisamos aprender nas Escrituras. E aí a oração do Pai Nosso, ela serve para nos ensinar a meditar naquilo que vamos pedir. Nós precisamos ter a nossa cosmovisão baseada no Pai Nosso. Esta é a grande questão. Primeiro ponto do Pai Nosso está no versículo 10. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Os fariseus não faziam o contrário. Eles não santificaram o nome deles, fazendo as pessoas adorarem, idolatrarem eles. Então a nossa mentalidade tem que ser o contrário. Reconhecer que Deus é o Deus verdadeiro, o Pai Nosso que está nos céus, e santificar o seu nome, não o nosso. Buscar a glória, a majestade de Deus e não a nossa. Então, esse vídeo aqui, quando eu vou gravando, eu vou pensando, ele não pode ser para minha glória. Eu não posso ser venerado por causa desse vídeo. Né? Então, isso é uma preocupação que tem que fazer parte da minha vida. Eu não posso tentar crescer demais também, porque isso pode mudar o meu foco. Eu não posso também ficar muito embaixo, porque eu vou fazer de qualquer jeito a obra de Deus. Eu tenho que estar no meio, no equilíbrio, né? Glorificando a Deus, né? E ainda assim fazendo do jeito certo. A ideia que deve moldar a nossa mente é que quem vai ser glorificado na terra é Deus e não você, não eu, né? Então não é que você vai ser o Santíssimo, não. Você só vai apontar para o Santíssimo. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E aí? O próximo versículo vai tratar de quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Entre a sua vontade, entre o seu livre-arbítrio e a vontade de Deus, o que você acha que vai acontecer? Seja sincero. Você crê realmente que o seu livre-arbítrio vai moldar a vontade de Deus? Óbvio que não. Nós não somos superiores. Olha Jesus nos colocando para baixo. Então é óbvio que nós devemos desejar a vontade de Deus. Então, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, não o meu. Governe do teu jeito. O Senhor é o rei, não eu, né? Seja feita a tua vontade, não a minha, que sou fariseu, né? Faça a sua vontade, assim na terra como nos céus, todo o cosmos. Senhor, faça a tua vontade.
Nós precisamos, na nossa mente, na nossa cosmovisão, desejar que Deus cumpra a sua vontade, mais do que tentar moldar a vontade de Deus. Então, se ficamos doentes, a primeira coisa que nós tentamos fazer é mudar a vontade de Deus. Não, Deus, o Senhor quer que eu esteja doente, mas eu não quero estar doente, então me cura. Isto é ir contra a vontade de Deus. É claro, você tem que pedir a cura, né? Não do jeito que eu pedi. Você tem que pedir a cura. Veja como Jesus fez isso, né? Senhor, se for possível, afasta-se de mim este cálice, mas cumpra a sua vontade. E a vontade de Deus não era afastar o cálice de Jesus, não. Era castigar ele até o fim, até a morte, né? E foi isso que aconteceu. Então é esta mentalidade que faz parte do povo de Deus. Buscar, antes de tudo, a vontade de Deus, o reino de Deus. Quem é que governa a nossa vida? É a nossa vontade ou é o reino de Deus em nós? Se for o reino de Deus, estaremos cumprindo isso aqui. E a nossa oração vai refletir a vontade de Deus. Senhor, cumpra a sua vontade com este vídeo. Se a vontade de Deus for alcançar 2 pessoas em todo o YouTube, eu tenho que dar glória a Deus porque alcançou 2 pessoas. Imagina se a vontade de Deus fosse alcançar 2 pessoas e uma não assistiu o vídeo. Aí seria terrível. Aí eu estaria encrencado. Imagina se a vontade de Deus é alcançar 100 pessoas com esse vídeo e eu não posto o vídeo. Olha o problema que eu arrumei para mim. Ou deleta o vídeo sem querer e não grava de novo. Eu tô arrumando confusão para mim, é uma briga entre eu e Deus. Mas o meu desejo é que aconteça a vontade de Deus e não a minha, né? E eu não tenho que influenciar a vontade de Deus nesse aspecto. Versículo 10 é bem importante para a gente não esquecer como orar. E a nossa vida? Nós precisamos ser sustentados. E nós cremos que é Deus quem nos sustenta. Então, por isso, eu vou pedir uma Ferrari vermelha, né? Eu li um livro, se chamava Terceira Camada, que ele falava que nós não sabemos orar. É um livro muito sério. Vocês não sabem orar porque vocês pedem errado. Onde já se viu um homem... Estou falando a palavra que está no livro, tá assim no livro. Onde já se viu um homem pedir um carro a Deus? Que carro você quer? Por isso Deus não cumpre. Você pede um carro, você não fala a cor do carro, a marca do carro, nem o ano. Você quer que Deus te ouve? Palavras do livro, irmãos. Daquele livro lá a respeito da terceira dimensão, a respeito da oração. Isso é totalmente contrário à vontade de Deus. A própria oração de Jesus é: Senhor, o pão de cada dia nos dê hoje. Não, se você vai me dar lasanha, me dê, Senhor. Se vai ser arroz com farinha, amém. Glórias a Deus por isso. Se não vai ser nada, se não vai ter carne, se não vai ter fim, tudo não importa. Senhor, nos dê o pão de cada dia. Ou melhor, Senhor, seja o nosso pão de cada dia, né? Mas o texto aqui é sobre pão de cada dia, alimento mesmo, tá? Então isso é importante. Isso é importante, desejar aquilo que Deus tem para você e não aquilo que você quer tomar de Deus. Às vezes parecemos socialistas cristãos. Nós não queremos pedir a Deus, nós queremos tomar de Deus. Ah, Senhor, o Senhor tem o mundo todo. Não é possível, né? Que eu não vou comer uma picanha hoje à noite, né? Me dá, é meu. Parece muito aquele filho que vai tomar uma chinelada. Parece muito esse filho. Mas nós não devemos orar assim. Veja a mente de Jesus, a cosmovisão de Jesus. Ele não quer acima do que ele vai usar. Ele também não precisa se rebaixar ao mínimo daquilo que vai faltar. Ele pede: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquilo que precisamos nos dá hoje. Totalmente em conformidade com o versículo 8. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedir. Antes de vocês pedir. E aí vem a nossa parte, né? A nossa culpa diante de Deus. Somos pecadores. E às vezes não reconhecemos. Quantas orações colocam o homem que está orando como se fosse tão santo quanto Deus, né? Não reconhece que são pecadores e agem como os fariseus. Por isso ele vai nos lembrar
perdoa-nos as nossas dívidas. As nossas dívidas, tá? Isso é uma lembrança constante de que eu, você, todos pecamos todos os dias. Por isso é necessário lembrar quem nós somos. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eis o desafio. Eis o grande desafio. Os fariseus poderiam até orar dessa maneira. Eles até poderiam pedir clemência, pedir misericórdia. O único problema é que eles não eram misericordiosos. Vocês viram como eles condenaram Jesus? No meio da multidão, Jesus estava lá em cima sendo julgado. Vamos lembrar desse cenário que é muito interessante. No meio da multidão, os líderes e os mestres da lei, os fariseus, começaram a atiçar o povo a condenar Jesus e soltar Barrabás. Lembra disso? Esses são os fariseus que seriam condenados posteriormente. Eles seriam condenados por isso. Então, a regra aqui é: você realmente é cristão? Você realmente é o que você fala que você é? Se você for, você vai ser do jeito que você pede. Você pede misericórdia porque você é misericordioso, com toda certeza. Se você não for misericordioso, por que você está pedindo misericórdia? Antes, a gente tem que aprender a ser misericordioso. E esta é uma tarefa muito difícil. Exige muito envolvimento, exige muita dedicação ter misericórdia. Bom, o vídeo sobre o amor ao próximo vai tratar desse ponto, de Mateus 5, 43 até o 48. E é um dos vídeos mais difíceis de assistir, né? Porque eu falei umas partes bem contextualizadas, digamos assim. Mas reconhecemos o nosso pecado. Somos pecadores, Senhor, tem misericórdia de nós. E agimos como nós pedimos. Então, se pedimos a vontade de Deus, voltando lá no início, a nossa vida tem que ser desejando e buscando a vontade de Deus, não a nossa vontade. Se oramos de um jeito, precisamos ser daquele jeito também. O contrário disso, muita gente chama de ortodoxia morta, né? Isso mais é relacionado ao ensino, né? Ensina de um jeito que ele mesmo não pratica. A oração não é muito diferente. E Jesus vai mostrar o motivo de agir assim. Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lá no versículo 14, ele vai ensinar isso. Daqui a pouco eu vou falar, achei que era o próximo, mas esqueci do final. E não nos conduzas à tentação. Esse verso é muito controverso. Por quê? Muitas traduções não colocam o termo conduzas. Colocam e não nos deixe cair em tentações. Por que é importante ter o texto conduzir? O povo de Israel não caiu em tentação. Ele pecou e foi conduzido ao juízo de Deus. É essa a questão. Senhor, não nos condene, não nos castigue. Esse é o pedido. Nos conduzir à tentação não significa nos conduzir ao pecado. Significa nos abandonar no pecado. Esta é a questão. Reconhecemos que somos pecadores, no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, temos consciência do nosso mal. Nós temos consciência disso. Senhor, não nos deixe morrer nesse pecado. Não nos deixe viver nesse pecado. Não nos entregue a esse pecado. Esse é o sentido do versículo 13. Muita gente briga por causa disso. Está explicado. Tá? Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Paulo fala sobre isso lá em Romanos, né? Paulo explica isso em Romanos. Vale a pena a gente dar uma lida aqui no versículo 24, 26 e 28, né? É uma boa pausa para a gente ver essa questão, para vocês entenderem o que acontece com o pecador que vive muito tempo no mesmo pecado. Versículo 24, 26 e 28, ó. Paulo diz o seguinte: por isso também Deus os entregou às concupiscências. Concupiscências também é um termo relacionado ao pecado, tá bom? Então Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia
para desonrarem seus próprios corpos. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É nesse sentido que a oração volta-se para o juízo de Deus. Senhor, não me entrega a esse pecado, não me abandona, mas me livra desse pecado, me livra do mal. Por quê? A última declaração é a mais difícil para muitos religiosos, né? Porque ela diz o seguinte, e era muito difícil também para os fariseus, porque teu é o reino, porque teu é o poder, e teu é a glória, para sempre. Para sempre, não é por enquanto. Não é enquanto Jesus estava na terra. Não é para sempre. Não é enquanto você adora a Deus. E quando você parar de adorar a Deus, a soberania dele diminui. Não. É para sempre. Amém. Então, dizer que teu é o reino é dizer que nós não podemos fazer nada que Deus não queira. Calma aí. É dizer que Deus é o que tem autoridade. Caiu um papel. É que tem autoridade sobre todas as coisas e não você. É dizer que Deus é soberano e não você. Teu é o reino, teu é o poder. Quem é que pode fazer alguma coisa? Quem é que pode mudar a mente de Deus? Os profetas perguntavam isso, né? Quem pode mudar a mente de Deus? Os salmistas falavam isso também, né? Ninguém pode mudar a mente de Deus, porque é dele o poder de fazer o que ele quiser. É dele também a glória. O que significa glória? Glória é uma palavra que pouca gente tenta definir. Vamos tentar definir? Glória é toda honra, é todo reconhecimento ao nível máximo. Então, não é pecado reconhecer as coisas boas. Não é pecado. Agora, há um reconhecimento glorioso que coloca o homem, nesse caso, como se fosse Deus, né? Teu é a glória. É um reconhecimento acima do normal. É um reconhecimento perfeito, né? Acho que isso pode ser usado para definir. A quem pertence a glória? Aos fariseus, que eram adorados na rua, nas esquinas, na casa das viúvas e tudo mais, ou a Deus? Jesus está dizendo para a gente mudar a nossa mente. Né? O reino de Deus pertence a Deus, não a você. Não pertence a Satanás para ele ficar brigando, não. Pertence a Deus. Ele é o rei do seu reino. Jesus é esse rei. Né? Nós sabemos que Jesus agora está reinando. Né? Esse é o milênio que nós cremos. Né? É um período extenso de tempo onde Jesus reina. Um dia ele vai entregar o seu reino ao Pai. E aí esse é o grande dia, né? O dia de trevas para aqueles que passaram a vida toda como fariseus, passaram a vida toda como pagãos e tudo mais. Mas é dele esse reino. O poder também é de Deus e não do ser humano. Vocês viram uma oração totalmente contrária a muitos ensinos teológicos. Uma oração que não considera as nossas vontades, mas é de Deus. Que não considera o nosso bem-estar, mas o de Deus. Que não considera a glória do homem, mas a glória de Deus. Que não considera o livre-arbítrio do homem. Onde está o livre-arbítrio na oração de Jesus? O livre-arbítrio foi totalmente colocado para baixo. Ele está dizendo, Senhor, não nos conduza às tentações, porque esse é o resultado do nosso arbítrio, pecar. E isso não está sendo exaltado, como muitos exaltam. Muitos exaltam o livre-arbítrio do homem e falam, não, Deus tem que fazer se o livre-arbítrio do homem deixar. Isto é exaltar o livre-arbítrio, mas a mensagem é a seguinte, o poder não é do homem, o poder é de Deus. E não importa se você concorda ou não, Jesus nunca mudou o que ele disse, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. E aí ele vai concluir no versículo 14 e 15. Parece que a gente ia terminar, né, o culto. Terminou o culto. Não. E ele vai concluir o 14 e 15 da seguinte maneira. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Por que isso está acontecendo aqui? A própria ACF RCM vai colocar Tiago 2, versículo 13. A respeito da religião verdadeira, Tiago 2, né? A religião verdadeira é aquela que se vive, não é aquela que se conhece. É possível você ter um conhecimento intelectual sobre o cristianismo, sobre a história do Antigo Testamento, reforma protestante e tudo mais, e ainda assim não ser cristão. Esta é a verdade. Como é que nós exercitamos o cristianismo verdadeiro? Não é estudando teologia apenas. Estudar teologia é uma das coisas, né? Talvez a primeira delas, porque sem estudar nós não conseguimos fazer o que Deus exige. A maneira de colocar, de provar o nosso cristianismo, de ver que ele é verdadeiro ou não, é na prática. É na prática que se percebe que você é cristão ou não. Você pode gravar vídeo de meia hora lendo a Bíblia, você pode explicar melhor do que eu, melhor do que Nicodemos, você pode até ser melhor do que ele, mas a prática é que vai revelar se Deus vai ouvir a sua oração ou não. Então, isso já deixa óbvio que Deus não atende orações daqueles que não vivem aquilo que pregam. Isso deixa óbvio que Deus não vai ouvir orações de hipócritas, né? Jesus deixa isso tudo óbvio. Se, porém, vocês não perdoam aos homens, vocês não vão conseguir o perdão de Deus, porque no fundo vocês não creem em Deus, porque Ele manda perdoar uns aos outros. Esta é a lei de Deus. E apesar da RCM não ter colocado aqui, caberia também o texto de 1 João. Se vocês não amam uns aos outros, vocês podem ter certeza, vocês não amam a Deus, vocês não são cristãos. A prática revela a nossa fé. Os hereges dessa época vivem falando o que você deve fazer e o que você não deve fazer, inventando histórias para colocar na Bíblia, trazendo filosofias de fora, e na prática eles não vivem o que eles pregam. Na prática eles não oram o que eles pregam, e eles também não receberão aquilo que eles acham que vão receber, que é a salvação no final, a não ser que se arrependam e creiam no Evangelho. Aqui, os hipócritas dessa época, da época de Jesus, receberam a condenação eterna por causa da maneira como agiam. Mas Paulo não. Eu não tenho certeza se Paulo era desta época aqui, mas ele também era o fariseu e dos piores. Ele se arrependeu. Ou seja, enquanto houver tempo, tem tempo de mudar. Enquanto você tiver tempo de mudança, mude, porque vai chegar um momento em que será tarde demais, você não vai mais mudar, acabou. Acabou, game over para muitos religiosos em breve, né? Jesus está falando, não nos conduz a tentações, e ele vai falar, olha, se vocês não fazem o que falam, Deus também não vai fazer o que vocês pedem não. Ou seja, se vocês não conseguem viver o cristianismo, o que vai acontecer é que Deus vai os abandonar aos seus pecados. Vocês serão condenados por eles. Que isso não aconteça com ninguém, né? Que nós possamos nos arrepender e crer no Evangelho verdadeiro. Bom, o próximo texto, o próximo estudo vai tratar do jejum. Mas ele é bem simples, né? Bem rápido o texto do jejum, mas ainda assim eu vou fazer um vídeo só para ele. Pode ser um vídeo mais curto, não tem problema. E depois a gente vai tratar sobre os tesouros do céu e a respeito da nossa fé verdadeira, daquilo que nós buscamos no mundo. Isso vai ser bem interessante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ficou meio longo, não tem problema. Ficamos conversando sobre a Bíblia. Acredito que se você chegou até aqui, você gosta de falar sobre a Bíblia. Eu também gosto muito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa conversar mais a respeito da Palavra de Deus. Fique com Deus e até mais.